Goku Black, Shadow, Ouriço e Venom. O que esses personagens têm em comum? Vem comigo para ver os melhores, ou piores, versões malignas dos heróis, logo depois da vinheta. Fala pessoal, aqui é o Caos Godoy e você está no canal do Caos. Hoje vamos explorar as versões malignas dos heróis. Personagens sombrios, perversos ou corrompidos que têm a mesma aparência e poderes que os mocinhos, que geralmente dão muito trabalho. Muitas vezes a contraparte vilanesca do herói é usada como recurso de roteiro para facilitar uma história. Inclusive, pode ser um tema polêmico, já que não é muito bem vista por alguns roteiristas que acham que é uma forma preguiçosa de criar as histórias. Esses personagens podem aparecer de diversas formas e eu tenho certeza que você já pensou em algumas delas. Como robôs projetados para rivalizar com os heróis, irmãos gêmeos que seguiram por caminhos diferentes, ou clones criados para ser uma versão distorcida de quem deveriam ser, sombras de um herói corrompido, ou até mesmo entidades de universos paralelos do passado ou do futuro com intenções malignas. Eu confesso que eu nunca gostei muito quando apareciam em desenhos animados ou games uma versão dark do herói, principalmente quando esse personagem agia só como um minion, sem profundidade nenhuma. Mas quando são bem trabalhados, carismáticos, com uma história de origem bacana e boas motivações, esses vilões podem nos conquistar e acabam gerando muitos fãs. Muitos inclusive ganham franquias próprias e spin-offs que podem desenvolver ainda mais as suas histórias, tornando eles tão importantes e famosos quanto os heróis de onde foram inspirados. Na lista de hoje eu selecionei personagens que realmente tiveram impacto na história, que conseguiram usar as maiores virtudes dos heróis contra eles mesmos. Podem ser vilões, anti-heróis ou rivais dos personagens principais, contanto que sejam relevantes e bem escritos. Primeiro aviso, os personagens não estão em ordem do melhor para o pior. Eu não fiz um ranking, sim uma lista de bons personagens, na minha opinião, é claro. Segundo aviso, obviamente teremos alguns spoilers, então se você não quiser saber muito sobre algum personagem da lista, já pula pro próximo. Então, vamos lá. Começando com Goku Black. Goku Black é a versão sombria do protagonista de Dragon Ball, Goku, e quando apareceu em Dragon Ball Super lá em 2016, ele surpreendeu os fãs que estavam acompanhando a série. Inclusive, eu fiquei bastante empolgado, porque a origem dele era um grande mistério. Uma versão sombria do Goku não era uma novidade tão grande, já tínhamos visto vilões que pareciam com o Goku como Thales, ou que roubaram o corpo do Goku como Ginyu. Esse não sou eu! Ele trocou de corpo comigo! Mas era a primeira vez que a série dava um arco completo focado num vilão assim. Ao criar o Goku Black, Akira Toriyama disse que tirou a inspiração de programas de Tokusatsu, como Ultraman e Kamen Rider, onde existem vilões que são cópias malignas dos heróis. Inclusive, o seu nome foi baseado no Black Kamen Rider. Os fãs criaram diversas teorias sobre a identidade do personagem. Uma das minhas preferidas é que ele seria o Goten que veio do futuro. E no final das contas era alguém que se apossou do corpo do Goku, uma entidade chamada Zamasu, que era o aprendiz do Supremo Sr. Kaiô do Universo 10. Zamasu odiava a humanidade. Para ele, a natureza dos seres vivos é desprezível e violenta, e o universo só poderia ser belo aos olhos dos deuses quando todos os humanos fossem extintos. Ele usou as super esferas do dragão e assumiu a forma e poderes do Goku, com o objetivo de completar o plano Zero Humanos. Ele é responsável por um dos arcos mais dramáticos de Dragon Ball Super, trazendo um confronto épico entre o herói e o antagonista. Além disso, sua transformação Super Saiyajin Rosé é uma das mais interessantes da série. Rosé. É isso. O Super Saiyajin Rosé. Como um grande herói que se preze, o Super Mario já teve várias contrapartes malignas nos games. Cópias, clones, sombras, versões dominadas por entidades demoníacas. Porém, um deles chama a atenção, o Wario. O Wario completou 30 anos de criação no ano de 2024. Ele foi criado para ser o boss de Super Mario Land 2 para Game Boy em 1994. Ele foi pensado exatamente para ser a contraparte do Mario, desde o símbolo em seu chapéu, que é o W, até seu nome, que é a junção de Mario e Warui, que significa Mario Mal. Em seu design, ele é uma espécie de Mario gigante, musculoso e ganancioso, roxo e amarelo. Porém, um personagem que poderia ter sido apenas um vilão isolado em um jogo de portátil, ficou muito popular entre os fãs e depois de apenas 2 anos recebeu um jogo próprio, Wario Land Super Mario Land 3. Nesse jogo controlamos o Wario em busca de dinheiro para que ele possa comprar o seu próprio castelo. E desde então, o Wario se estabeleceu, não só como um vilão e rival do Mario, mas como um protagonista com games temáticos que venderam milhões de cópias, principalmente no Japão. Em 2000, surgiu o Waluigi, a versão maligna do Luigi e irmão do Wario. Porém, o Waluigi foi feito somente para ser a dupla do Wario no game Mario Tennis, e apesar de ter aparecido em vários games desde então, nunca teve o protagonismo ou a atenção que o Wario conseguiu. Vamos falar agora de Shadow, o Ouriço. Shadow é um dos meus preferidos dessa lista, pois ele tem uma das melhores histórias de origem entre os personagens desse tipo. Inicialmente, ao olhar para o Shadow e seu design, podemos imaginar que ele é apenas um Sonic com cara de mal e pelos pretos.
Eu mesmo, antes de conhecer a história do Shadow, não conseguia encontrar motivo para terem criado ele, já que já tínhamos o Metal Sonic como a contraparte do Sonic desde 1993. Mas quando eu comecei a acompanhar a história dele, que foi contada em Sonic Adventure 2, eu percebi o quão interessante ele é. Criado há décadas atrás pelo avô do Dr. Eggman, o professor Gerald Robotnik, em uma estação espacial, Shadow tem em seu DNA a base da raça alienígena Black Arms. Ele foi gerado para ser a forma de vida definitiva. Com isso, Gerald Robotnik pretendia salvar a vida de sua neta, Maria Robotnik, que é a prima do Eggman. Maria tinha uma doença terminal que a impedia de sair da base espacial e morar na Terra. Inclusive, Shadow cria um laço de amizade com Maria e é aí que a história se torna ainda mais complexa. Os militares temiam que as pesquisas do professor Robotnik fossem muito perigosas e resolveram destruir tudo, eliminando qualquer um que tivesse relação com os estudos. Nesse ataque, Maria se sacrifica, salvando a vida de Shadow e o mandando para a Terra. Esse fato leva o ouriço a questionar o seu verdadeiro propósito. Maria! Shadow hiberna por 50 anos até ser despertado pelo Dr. Eggman em Sonic Adventure 2. Desde sua estreia, Shadow é um rival poderoso do Sonic, inicialmente um antagonista, mas sua relação com o Sonic evolui, oscilando entre inimigo e aliado. Como podemos ver principalmente em seu jogo solo, Shadow possui velocidade e agilidade excepcionais, além de habilidades como Chaos Control, que manipula o tempo e o espaço, além de ser basicamente invulnerável e imortal, ou seja, um personagem extremamente OP. O Shadow busca a redenção, lutando para entender o seu lugar no mundo. Em diversas histórias, ele se alia ao Sonic para enfrentar ameaças maiores. Shadow se tornou um dos personagens mais icônicos da série Sonic, aparecendo em jogos, quadrinhos e programas de TV, e agora no terceiro filme para cinema, sendo dublado pelo astro Keanu Reeves. Que grupinho colorido! E você que está me assistindo até aqui, não seja uma versão maligna de si mesmo e dá uma ajudinha no canal com apenas uma curtida. E se puder, ajuda na grande Genkidama se inscrevendo no canal. A sua inscrição é a nossa energia para continuar produzindo conteúdos como esse. Vamos falar agora sobre o Red Hulk. A versão incandescente do Hulk surgiu como um grande mistério nos quadrinhos, mantendo a sua identidade um segredo por vários meses, o que deixou os fãs super curiosos sobre quem ele realmente era. Esse personagem fez sua primeira aparição em 2008 e rapidamente se tornou um poderoso adversário do Hulk, causando destruição e se envolvendo em batalhas épicas. Mas a grande revelação veio com o tempo. O Hulk vermelho é na verdade o General Ross. Sim, o clássico vilão das histórias do Hulk, pai da Beth, que é o interesse amoroso do Bruce Banner. Ross sempre foi um militar de alta patente obcecado em capturar o Hulk. A sua transformação em Hulk vermelho foi um passo drástico. Ele se submete a uma combinação de radiação gamas e raios cósmicos para obter o poder para finalmente derrotar o Hulk. Ao contrário do Hulk verde, que se transforma em um estado de raiva e geralmente fica incontrolável, Ross mantém a sua inteligência e suas táticas militares ao se transformar em Hulk vermelho, o que o torna um adversário ainda mais estratégico. Os poderes do Hulk vermelho são bem parecidos com o do Hulk original, mas o que realmente distingue é a sua capacidade de emitir radiação gama. Enquanto Bruce Banner se torna cada vez mais forte à medida que fica nervoso, o General Ross pode gerar grandes quantidades de calor. Isso pode ser uma arma poderosa, mas também pode ser seu ponto fraco, já que ele pode sobreaquecer. E falando em outras mídias, o Hulk vermelho já esteve presente em alguns jogos de videogame e foi dublado por Clancy Brown em várias animações, como em Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. E como todos sabem, em 2025 ele fará sua estreia no cinema no filme Capitão América Admirável Mundo Novo, interpretado por Harrison Ford após a morte de William Hurt, que era quem fazia o General Ross no MCU. Agora vamos falar do Mega Man vermelho. Proto Man é o personagem do universo Mega Man introduzido como o primeiro robô criado pelo Dr. Light antes do Mega Man. Ou seja, podemos considerar ele como o irmão mais velho do robozinho azul. Na história, o Dr. Light descobre um defeito que pode afetar a personalidade de Proto Man, que acaba fugindo do laboratório antes que pudesse ser reparado. Depois de um tempo vagando, ele estava prestes a ter seus sistemas paralisados por causa da falha. Foi aí que o vilão Dr. Willy o encontrou, o consertou, o transformou em um robô de batalha e, para completar, deu para ele o famoso Proto Shield, que se tornou uma das suas características mais marcantes. O Proto Man é um anti-herói com aparência e habilidades semelhantes às do Mega Man, mas com a personalidade mais misteriosa e com um código moral próprio. Segundo o criador da série, durante o desenvolvimento de Mega Man 3, a equipe queria que as pessoas ficassem em dúvida se Proto Man era um amigo ou um inimigo. De um lado, ele aparece como um rival para Mega Man, desafiando ele e colocando à prova suas habilidades, mas ao mesmo tempo, ele também é visto como um aliado, quase como um companheiro em algumas situações. Chegamos a um dos meus favoritos, o Venom.
Falar do Venom é bem nostálgico pra mim, pois por um tempo ele foi o meu vilão favorito. Por conta disso eu fico chateado por ainda não termos uma adaptação à altura do personagem nos cinemas. Basicamente todos os heróis de quadrinhos têm dezenas de versões alternativas, e com o Homem-Aranha não é diferente. Na verdade, por ele ter arcos relacionados à clonagem e multiverso, é um dos heróis que mais tem variantes, e é claro, muitas delas são malignas, mas nenhuma chega aos pés do Venom. A grande maioria de vocês deve conhecer a origem do Venom, mas eu vou falar aqui resumidamente. Nos quadrinhos, durante o famoso evento intergaláctico Guerras Secretas, o Homem-Aranha recebe um novo uniforme criado por uma máquina alienígena. Esse uniforme parece ser orgânico, ter consciência própria e concede a Peter mais força, agilidades, teias infinitas e se molda ao corpo dele para criar roupas civis. De volta à Terra, Peter percebe que o uniforme está afetando a sua saúde física e mental, deixando ele exausto e agressivo. É então que ele descobre as características de um simbionte vivo, que precisa de um hospedeiro para sobreviver. Paralelamente a isso, conhecemos Ed Brock, um jornalista inescrupuloso que culpa o Homem-Aranha por sua carreira fracassada, sendo que ele mesmo publicou matérias falsas sobre as aventuras do herói. Quando Peter se livra do uniforme simbiótico usando os sons dos sinos de uma catedral, já que a vibração sonora é uma das fraquezas do alienígena, coincidentemente, Ed Brock está na mesma igreja e é consumido pela criatura. Ao se fundirem em um só corpo, eles criam um ser chamado Venom. Venom é o inimigo perfeito para o Homem-Aranha, pois tanto o alienígena quanto o Ed Brock alimentam um ódio pelo herói. Além disso, eles têm todos os poderes do Homem-Aranha, só que evoluídos. O Venom é mais forte, mais rápido e resistente. Suas teias são mais poderosas e ele não tem medo de machucar as pessoas. Só essas características já fariam dele um dos melhores vilões, mas existem outras duas, que são as que fazem o Venom o melhor oponente do Homem-Aranha na minha opinião. Venom é invisível ao Sensor-Aranha e sabe a identidade secreta do herói. Essas duas características fazem um inferno na vida do Peter Parker. É interessante que na série animada dos anos 90 e no filme Homem-Aranha 3 do Sam Raimi, o Ed Brock, além de odiar o Homem-Aranha, também odeia o Peter Parker. Isso faz com que ele se torne um vilão ainda mais implacável. Eu me lembro da sensação de terror que até eu mesmo sentia quando eu li as primeiras histórias do Homem-Aranha contra o Venom. O Venom derrotava o Homem-Aranha facilmente e não o matava, apenas humilhava ele e ia embora. Depois, como Ed Brock, ele visitava a Mary Jane, a tia May, mostrando para o Peter que todos que ele amava não estavam seguros. E isso tudo somado ao fato de que ele poderia ser atacado e morto em qualquer lugar, em qualquer momento, já que o Venom não ativa o seu Sensor-Aranha. Isso gera um sentimento de impotência e medo no Homem-Aranha, como poucos vilões conseguiram causar. É por isso que eu acho que é uma pena que tenhamos uma trilogia de filmes do Venom e um filme onde ele é vilão do Homem-Aranha, mas nenhum deles conseguiu arranhar toda essa lore incrível do personagem. Nós somos Venom! Não! Nós somos Venom! O quê? Tem que ensaiar melhor isso. Isso fecha a nossa lista por enquanto. Se você gostou desse vídeo, dê a sua curtida e comente pedindo a parte 2. Muitos personagens que eu não citei aqui podem ser explorados em um segundo vídeo, caso vocês queiram uma série. E por hoje é só. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e fui!